Fala moçada, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Marco Antônio e vocês estão no canal Cripto com Sabedoria. No vídeo de hoje vamos falar rapidinho a respeito de um livro que eu li e vou trazer alguns insights interessantes que esse livro nos dá e é extremamente valiosos. São extremamente valiosos esses insights, principalmente, né, para nós que atuamos no mercado dos criptoativos. E vamos fazer uma análise rapidinha também do gráfico do Bitcoin para ver o que a gente consegue vislumbrar aí no Bitcoin, os possíveis movimentos a serem tomados pelo ativo nos próximos dias aí. Então, como eu já adiantei logo, o livro que eu vou apresentar a vocês aqui, recomendo fortemente que quem ainda não leu, que leia. É um livro sensacional, muito a ver com o que a gente trata aqui no canal, com o foco principal do nosso canal aqui e as ideias que ele traz. É este livro aqui, ó, A Psicologia Financeira, de Morgan Housel. Tá? Lições atemporais sobre fortuna, ganância e felicidade. Muito bom. Então, esse livro nos traz uma visão assim sensacional. Quando eu comecei a ler, posso concluir a leitura, a conclusão que eu pude chegar desse livro é o seguinte, que alcançarmos o nosso objetivo financeiro, a meta, seja qual for que nós colocarmos, não é difícil. Não é difícil. O que não é nem dizer a quanto eu vou chegar, mas sim quando eu vou chegar. Está mais relacionado a isso daí, né? Da gente traçar o nosso panorama, a nossa estratégia, seguir fielmente essa estratégia e deixar as coisas acontecerem. Termos a calma, a paciência e a sabedoria das coisas acontecerem. Então eu vou trazer aqui um mini resumo, uns insights aqui. Tem até um capítulo aqui que ele mesmo coloca. Aqui eu vou ler só uns trechos. Aqui vou fazendo as minhas colocações. E diante disso, a gente vai comentar a respeito aqui. Por exemplo, ele fala para nós aqui o seguinte: faça um esforço para ser humilde quando as coisas estiverem indo bem e para se perdoar quando estiverem indo mal. Em outras palavras, ele quer dizer o seguinte para nós, é até meio estoico que ele quer dizer, que nós devemos tirar as nossas emoções, né, dos nossos sentimentos a respeito das flutuações do mercado. Né? Se a gente está ganhando dinheiro, o mercado está subindo, beleza, que bom. Né? Seguimos o fluxo, seguimos o plano, seguimos o barco. Da mesma forma, também, se o mercado estiver caindo, todo mundo extremamente apavorado, extremamente em pânico, estejamos tranquilos, serenos, seguindo o rumo do nosso barco, seguindo o rumo do nosso plano, da nossa estratégia. É ter confiança e não nos cobrarmos tanto, não nos deixarmos ser levados pelas emoções do senhor mercado. Que lá naquele outro livro, Investidor Inteligente, de Benjamin Graham, ele nos apresenta o senhor mercado, fala que o senhor mercado é um temperamental. Hora que ele está maníaco e hora ele está depressivo. E é não nos deixarmos influenciar pelo senhor mercado. Né? As nossas emoções, os nossos sentimentos. E atrelado a isso aí, ele diz o seguinte: menos ego, mais fortuna. O que ele quer dizer com isso? Que o ego é o nosso inimigo. Inclusive, essa frase é o título de um outro livro também, que é sensacional. O ego é o nosso inimigo.
Ryan Holiday, que é o autor desse livro, é sensacional também. Então o ego sempre vai ser o nosso inimigo. E quanto menos ego nós tivermos, nós nos sentimos maiorais, os donos da razão, que só nós somos muito foda, né? Fizemos um investimento do ano, compramos a cripto do ano, o negócio valorizou aí 1000%. Quanto menos ego, maior a chance da gente ter sucesso nos nossos investimentos e de conseguir manter esse sucesso, esse patrimônio construído. Que até um outro ponto que ele não cita aqui nos pontos de destaque aqui, mas é uma coisa que eu achei sensacional. Mais importante do que ficar rico é você manter-se rico. Ele apresenta para nós quantas pessoas que ganham fortuna na vida e perdem essa fortuna por não saberem manter-se ricos, né? Seja não se preparando psicologicamente para ser rico, para ser, né, afortunado. Da mesma forma também aqueles que ganham tem o fator sorte na vida, igual os jogadores de loteria. Você pega a estatística, é baixíssimo o número de ganhadores de loteria que permaneceram ricos, que souberam investir esse dinheiro, reinvestir e acumular mais e mais patrimônio. O que acontece na grande maioria das vezes é a gente aumentar o nosso custo de vida, aumentar o nosso padrão de vida e o dinheiro pelo ralo. A gente pega, por exemplo, o Warren Buffett, né? Viveu sei lá quantos anos, né? Desde antes dele ser rico até depois de bilionário, na mesma casa lá na cidade de Omaha, em Nebraska, né? Todos os dias, religiosamente, ele vai no McDonald's, almoça um Big Mac e uma Coca-Cola. Simplicidade. Então, quanto menos ego, mais fortuna. Outra coisa que ele fala: administre o seu dinheiro de uma forma que faça você dormir em paz. Principalmente no mercado cripto, que a grande maioria das pessoas entra sem saber o que está fazendo. Aí a gente diz, né? Não invista em cripto aquilo que você não possa perder. É um mercado extremamente volátil, perigoso. Então, para você ter uma noite de sono tranquila, então tenha uma gestão de risco, administre esse dinheiro de uma forma que isso não venha interferir na sua saúde física e psíquica, mental principalmente, que você possa seguir tranquilo. E aí você não ser influenciado pelo seu mercado, como nós falamos no primeiro item. Mais um ponto aqui. Se você deseja se tornar um investidor melhor, a coisa mais poderosa que pode fazer é aumentar o seu horizonte de tempo. E aí é uma tecla que a gente bate aqui no canal sempre, de alargarmos a nossa visão, alargarmos o nosso horizonte para o longo prazo. Que no longo prazo, dificilmente as coisas vão dar errado. Dificilmente. A gente não vai dizer que é 100% que não vai dar errado. Mas a chance da gente dar certo no longo prazo é muito grande. Tipo assim, praticamente nos deixar incólume de fazer besteiras. Então, e aí o tempo a nosso favor, ele também... temos também a questão da bola de neve, do efeito dos juros compostos. Esses juros compostos, eles começam a alavancar os nossos ganhos brutalmente depois de um certo tempo de investimento. Então, é prudente que a gente alargue esse horizonte de tempo aí. Não se abale com muitas das coisas que dão errado. Você pode estar errado em metade das vezes e ainda assim fazer fortuna. E aí a gente diz aqui, por exemplo, se você vai montar uma carteira cripto, por exemplo, a gente recomenda não, né? Aqui não é um canal de recomendação nem de investimento, é um canal de orientação, educação e informação. Então a gente informa a vocês, tenta educá-los de que para se montar uma carteira de cripto,
90% do seu patrimônio esteja em Bitcoin e Ethereum, né? As blue chips do mercado aí de criptomoedas, as duas maiores criptos do mercado. E os outros 10%, aí você pode dar tiro para tudo quanto é lado em criptos, altcoins menores aí. E você pode, tipo assim, pegar esses 10% e colocar 1% em cada uma dessas altcoins, 10 outras altcoins, vamos colocar, que você tenha lá Bitcoin, Ethereum, uma parcela lá em cada um, lá, e os outros 10% você dilua 1% em cada uma dessas 10 criptos aí. Pode ser que uma cripto só dessa dê certo. Você ganha dinheiro, você perca dinheiro nas outras. Mas aí é o que fala aqui. Você pode estar errado em metade das vezes e ainda assim fazer fortuna. Então você pode estar errado aí numa grande gama de investimentos seus e você ainda conseguir fazer dinheiro no mercado ainda. Use o dinheiro para ter controle sobre o seu tempo. Nesse item aqui ele bate nessa tecla quase que constantemente no livro inteiro, que o dinheiro ele nos dá a condição de nos tornarmos livres e senhores de nós mesmos. E não tem nada mais valioso para nós do que o nosso tempo. E a gente poder ser dono desse tempo, de fazer o que quisermos, a hora que quisermos, com quem quisermos, não tem preço no mundo que pague isso. Então que nós utilizemos esse dinheiro para a gente poder ter controle sobre esse nosso tempo. Seja mais legal e ostente menos. Está relacionado lá atrás lá com aquela outra aqui de menos ego, mais fortuna. Que a grande maioria das pessoas ganham dinheiro e aí elas vão procurar se mostrar para outras pessoas. E as outras pessoas são o que menos importa na realidade. O que importa é você e sua família. Então, já arraigar dentro de nós desde agora o senso de minimalismo, não ostentar, a gente ter ali aquilo que é o suficiente para nós. Não precisamos mais do que aquilo para sermos felizes. A felicidade está dentro de nós, na nossa família, nas pequenas coisas, não nas coisas externas que a gente pode comprar com o dinheiro. Guarde dinheiro, só guarde. Você não precisa de um motivo específico para guardar. Aqui no livro ele fala que guardar dinheiro nunca é demais. Eu vou guardar dinheiro, aí você coloca um objetivo, uma meta. Não, você não precisa ter um objetivo, uma meta para guardar dinheiro. Você ter dinheiro guardado nunca é demais, porque a gente nunca sabe o que a gente pode encontrar na esquina da vida no dia seguinte. Defina o preço do sucesso e esteja disposto a pagá-lo. Então, a gente colocar para nós ali as nossas metas, os nossos objetivos. E, sucesso para mim é isso aqui. E aí, a partir do momento que você traçou aquele objetivo de sucesso é aquilo ali, que você esteja disposto a fazer tudo aquilo que tiver ao seu alcance, o possível e o impossível, para chegar àquela meta. Vai haver sacrifícios, vai haver dificuldades. Nenhum caminho é fácil. Nenhum caminho é linha reta. Principalmente o caminho em direção ao sucesso, ele é longo e tortuoso e exige muito de nós. Faça da margem para imprevistos algo sagrado. Então ele fala lá que, para a gente guardar dinheiro não interessa o motivo. Guardando esse dinheiro, a gente vai ter ali um fundo de reserva. O pessoal fala muito da reserva de emergência. Então, se a gente vai montar esse fundo de reserva, essa reserva de emergência, aquilo ali é dinheiro sagrado. A gente não tira dinheiro dali em hipótese alguma, ao
né, a menos que seja uma emergência. É para isso que é esse dinheiro. Evite os extremos das decisões financeiras. Aqui está relacionado lá com o seu mercado. Evite de tomar decisões extremas, descabidas, levadas pelas emoções, pela ganância, pelo medo. Tentar analisar a coisa fria e racionalmente e levando em consideração também o nosso planejamento, né, que nós traçamos no início da jornada. Abrace o risco, porque o tempo o recompensa. Então, foi falado aqui a questão do longo prazo, o horizonte, e a questão do risco. Só prospera quem coloca sua pele em risco. Você não vai progredir na sua vida colocando dinheiro na poupança. Você não vai progredir na sua vida guardando dinheiro debaixo do colchão. Você não vai progredir na sua vida comprando título do Tesouro, CDB. Não. As grandes oportunidades estão onde estão os maiores riscos. Então, esteja disposto a correr riscos. Olha, estão dizendo correr riscos, não fazer loucuras. Então, estejam dispostos a fazer riscos e o tempo recompensa essas pessoas que assumem risco. A grande maioria, né, das pessoas que correm risco, né, os números mostram para nós que essas pessoas são recompensadas, né, ao longo do tempo, são remuneradas proporcionalmente ao risco que correm. E com isso a gente defina qual jogo você está jogando. E ele quer dizer, o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte, que nesse mercado financeiro, nós temos, o mercado ele é composto de diversos players, diversos indivíduos participando e jogando esse jogo, jogando esse mercado. E você tem pessoas jogando com regras diferentes, jogos diferentes, dentro de um mesmo jogo. E aí ele diz pra gente focar no jogo que nós estamos jogando. Bom, aqui no canal a gente mira o longo prazo. Então, se a gente mira o longo prazo, é não nos deixarmos levar e incomodar pelos players, pelos jogadores de médio prazo e de curto prazo. Porque esses movimentos de curto prazo, de médio prazo, para nós, de longo prazo, não querem dizer nada praticamente. Então, você tem as pessoas ali que estão no jogo de curto prazo, no day trade, buscam pequenos ganhos em um dia ali, né, alavancados e tal. Então, esses tem que jogar esse jogo apenas. Os do médio prazo, swing trade, position, que mirem esses prazos. E os de longo prazo que joguem o jogo de longo prazo. Não deixe contaminar pelo jogo do outro. E por último, né, respeite o caos. Um outro livro também, 12 Regras para a Vida, de Jordan Peterson, é um antídoto para o caos. Ele traz para nós nesse livro que a vida praticamente é caos. Mais cedo ou mais tarde seremos visitados pelo caos. No livro das 12 regras, ele nos traz 12 ensinamentos ali para nos prepararmos o melhor possível para estarmos completamente aptos a encarar o caos quando ele, né, nos encontrar frente a frente. E aqui ele nos dá o conselho que respeitemos o caos. O mercado ele é caótico, né? A gente vê aí, por exemplo, no Covid teve aí, né, a pandemia em 2020 aí, ninguém esperava aquilo ali. Num dia o mercado derreteu 30%, 40%. Caos. A Cisne Negro, igual disse Nassim Taleb, né, no livro A Lógica do Cisne Negro, muito bom livro também. Então, que nos preparemos para o caos. Estejamos atentos, né, seguindo a risco os nossos planejamentos e estratégias para não sermos apanhados pelo caos e arrastados e levados por ele. Então, essas lições são
bem interessantes. Recomendo, igual eu disse, recomendo fortemente. Quem ainda não leu, que leia. Livro muito bom. E vamos passar agora aí para análise gráfica do Bitcoin. Só desligar aqui, eu vou colocar na tela. Vou colocar na tela aí o gráfico do Bitcoin. Para a gente dar uma passada de olhos aí rapidinho. Vamos ver aqui o gráfico. Então temos aí o gráfico do Bitcoin na tela. No momento aí, Bitcoin, que esse vídeo é gravado, Bitcoin a 70.848 dólares. Estamos aqui numa bruta lateralização em topo. O que isso nos mostra? Assim, nos configura uma bandeira de alta, né, uma flâmula de alta aí para quem. Não é nem flâmula, é uma bandeira mesmo. Aqui a gente tem um mastro, aqui o mastro e aqui, né, a bandeira. Então, diante desse aspecto aí que nos traz, o que a gente pode ver? A gente pode fazer uma projeção do próximo movimento aí, pegando, né, a projeção desse mastro e projetando a partir do rompimento da lateralização. A gente pega e põe no topo aqui da lateralização. Qual o alvo que nos mostra desse movimento aí para mais para frente? Aproximadamente 130 mil dólares. É o próximo alvo aí do Bitcoin. Rompendo esse caixote. Lembrando que o halving, estamos aí há uns entre 10 a 15 dias do halving aí. E aí nós possamos alcançar aqui os 130 mil. Assim que rompermos definitivamente esse caixote. E para a gente finalizar, vamos passar aí ao estudo filosófico do dia. Onde nós temos Epiteto, o seu Enchiridion, trazendo para nós o seguinte: não são os acontecimentos em si que perturbam as pessoas, mas os julgamentos que elas fazem a respeito deles. Bom, então Epiteto diz para nós aí o seguinte, que não são os acontecimentos em si que nos perturbam. Não são as coisas da vida, né? O caos, igual Jordan Peterson e Morgan Housel colocam para nós. Não é o caos que vai nos perturbar, mas sim o julgamento que a gente fizer dessa situação. Então,
No Japão antigo, havia um samurai espadachim muito famoso, né, exímio na sua arte de espadachim, dos combates samurais, chamado Musashi. E Musashi dizia o seguinte, que havia uma distinção entre o nosso olho que percebe, entre o nosso olho que observa. E aí ele fala que o olho que observa vê o que vê, o que a coisa é. E o olho que percebe, ele vê o que as coisas supostamente significam. E aí fica a pergunta, qual desses dois que você pensa que pode causar para nós maiores problemas, maiores angústias? O olho que vê ou o olho que observa? Então, esse olho que vê, ele não nos leva a fundo, né? Ele vê a coisa como ela é realmente, o acontecimento nu e cru. Já o olho que percebe, ele vai trazer uma pitada aí de sentimentos aquilo que você está vendo. Então o olho que percebe, ele vai nos prejudicar muito mais que o olho que vê. Então a gente tem que saber desenvolver essas duas formas de ver o mesmo acontecimento. Com o olho que vê o acontecimento pelo acontecimento, sem deixar se contaminar pelo olho que percebe, que vai querer imprimir sentimentos, emoções naquilo que realmente aconteceu. E são esses sentimentos, essas emoções que vão nos levar a cometer as burrices que nós cometemos. Então o que eu tinha para trazer por hoje era isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Peço encarecidamente àqueles que ainda não são inscritos no canal que façam a sua inscrição, né? Deixe o seu like, apertem o sininho de notificação, né? Comentem, compartilhem e nos vemos até uma próxima oportunidade, num novo vídeo aqui mesmo neste canal. Muito obrigado a todos e nos vemos até breve.